Fala aí, amigos, tudo tranquilo? Trilhos ferroviários são fixados sobre dormentes, que estão praticamente embutidos no lastro para formar uma via férrea. Mas vocês sabiam que não existe só um tipo de trilhos? Pois é, fiquem espertos neste vídeo. Preparados? Então solta o vapor! Para contarmos a vocês a história e todos os detalhes dos trilhos, temos que voltar no tempo, lá por volta do século XVIII, onde os trilhos eram usados em carroções puxados por cavalos, originalmente com trilhos feitos de madeira, mas a partir da década de 1760, usava-se trilhos de cinta de ferro, que consistiam em tiras finas de ferro fundido, fixadas em trilhos de madeira. Esses trilhos eram muito frágeis para transportar cargas pesadas, mas como o custo inicial de construção era bem menor, esse método era às vezes o mais usado para construir rapidamente uma linha ferroviária barata. Os trilhos de cinta às vezes se separavam da base de madeira e perfuravam o fundo das carruagens logo acima, um baita perigo. No final das contas, esses trilhos foram substituídos por trilhos de ferro fundido, que eram flangeados, ou seja, tinham a forma de L, e as rodas do vagão eram planas, e um dos primeiros proponentes deste desenho foi Benjamin Autran. Seu parceiro, William Jessop, preferiu o uso de trilhos com bordas em 1789, onde as rodas começaram a ser flangeadas, e ao longo do tempo, percebeu-se que essa combinação funcionava ainda melhor. O mais antigo deles, de uso geral, era um chamado fishbell, ou barriga de peixe por causa de sua forma, e eram trilhos de ferro fundido. Trilhos feitos de ferro fundido eram frágeis e quebravam com muita facilidade, e só podiam ser feitos em comprimentos curtos, que logo se tornariam desiguais. A patente de 1820 de John Brickshaw, conforme melhorou as técnicas da laminação, introduziu o ferro forjado em comprimentos maiores, substituiu o ferro fundido e contribuiu significativamente para o crescimento explosivo das ferrovias no período de 1825 a 1840. A seção variava muito de uma linha para outra, mas eram de 3 tipos básicos, como podem notar neste diagrama. A seção transversal paralela que se desenvolveu em anos posteriores foi referida como bullhead. Enquanto isso, em maio de 1831, o primeiro trilho do tipo T flangeado chegou à América vindo da Grã-Bretanha e foi colocado na ferrovia da Pensilvânia por Camden and Amboy Railroad. Os primeiros trilhos de aço foram feitos em 1857 por Robert Mushet, que os colocou na estação de Derby, na Inglaterra. O aço é um material muito mais forte, que substituiu constantemente o ferro para o uso em trilhos ferroviários e permitiu que comprimentos de trilhos muito maiores fossem desenvolvidos. Strap rail. Os primeiros trilhos eram simplesmente troncos finos de madeira, e para resistir ao desgaste, uma cinta de ferro fina foi colocada no topo do trilho de madeira. Isso economizava muito dinheiro, pois a madeira era mais barata que o metal. O sistema tinha a falha que, de vez em quando, a passagem das rodas no trilho faziam a cinta romper com a madeira. O problema foi relatado pela primeira vez por Richard Trevithick em 1802. O uso de trilhos com essas cintas nos Estados Unidos, por exemplo na ferrovia Albany-Schenectady, em 1837, levou os passageiros a serem ameaçados pelas cintas de ferro assassinas, quando elas se enrolavam e penetravam na parte inferior das carruagens. Felizmente, isso não causou nenhuma vítima fatal. Trilho flangeado. Este era um tipo inicial de trilho e possuía uma seção transversal em L, na qual o flange mantinha uma roda não flangeada na linha. Rail flange, ou trilho flangeado, teve um renascimento em 1950, servindo como barras de guia, onde uma via de ônibus, guiada por trilho, é uma viga de concreto de 350 mm de espessura, com uma borda de 180 mm, para formar o flange. Os ônibus circulam em rodas e pneus normais, com a única diferença de ter rodas guia montadas lateralmente para correr contra os flanges. Os veículos são dirigidos normalmente quando estão fora da via guiada por trilho, o que é análogo aos vagões do século XVIII. Quase 3 séculos depois, o sistema ainda é estudado e usado. Incrível, né? Trilho de bulk. Este tipo usava uma forma leve de trilho parecido com trilhos usados em pontes.
O trilho era sustentado continuamente por um bloco de madeira que corria longitudinalmente. Por causa do suporte contínuo, o trilho não precisava se comportar como uma viga e, portanto, poderia ser até mais leve. O trilho de bulk foi pioneiro pela Eastbourne Kingdom Brunel na Great Western Railway, que foi construída para uma bitola de 2.134 mm. Grande, né? A duração dos dormentes convencionais teria, portanto, que ser 50% maior e mais cara. Pessoal, estes são alguns tipos de trilhos. Existem outros bem mais interessantes que ficarão para o próximo vídeo desta série, tá bom? Mas vem cá, vocês têm ideia de quanto pesa um trilho? E como esse cálculo deve ser realizado? Bom, os trilhos têm seu tamanho identificado pelo comprimento e peso. Aqui no Brasil, por exemplo, identificamos as variações do tipo de trilhos pelas siglas TR mais o número referido ao peso por metro. Por exemplo, o trilho TR-25 pesa 25 kg por metro, TR-32, 32 kg por metro, TR-45, 57 e TR-68 são os mais comuns usados em nossas ferrovias. Atualmente, pode ser usado trilhos de longas seções, pois a tecnologia colaborou para que maquinários pesados possam transportar e sentar esses trilhos compridos em uma via férrea. Embora alguns tipos de trilhos sejam bem pesados, como uma das variações do tipo AREA, Flat Bottom americano, com cerca de 86 kg por metro, que também é usado por aqui. Sendo assim, o peso dos trilhos varia de um tipo para o outro, pois podem ser mais altos, possuir uma base, alma ou até a cabeça maiores, e assim serão mais pesados, de modo que sejam maiores proporcionalmente. Os trilhos mais usados hoje em dia consistem em 3 elementos principais: a cabeça, também conhecida por boleto, a alma e a base, conhecida como patim. O boleto é por onde as rodas do trem correm, toda esta parte fica em contato com as rodas. A alma do trilho é a região de transferência de peso e é muito rígida, diretamente ligada ao boleto e ao patim. E não menos importante, o patim, ou base. Esta é a parte do trilho que fica em contato com os dormentes, onde também são fixados. Não importando as medidas de um trilho, com o tempo, ele sofre com as intervenções da natureza. Mudanças climáticas, regiões muito geladas e outras muito quentes, implicam para que os trilhos possam sofrer trincas ou até mesmo quebrar. Ou pode acontecer coisas bem piores. Recomendamos que você assista ao vídeo sugerido ali em cima, caso não tenha assistido ainda. Os trilhos devem ser fabricados em uma quantidade maior possível, já que as juntas entre as dimensões de comprimento são uma fonte de fraqueza. Mas à medida que os processos de fabricação melhoraram, os comprimentos dos trilhos aumentaram também. Fiquem sabendo que trilhos longos são flexíveis e não há problema em curvas. Vamos ver como os trilhos evoluíram em seu comprimento, de quase 200 anos para cá. De 1825 a 1830, os trilhos eram fabricados com 3,17 kg, em um comprimento de 4,5 metros. Em 1850, os trilhos já podiam ser fabricados com 12 metros de comprimento. No ano de 1895, eles tinham quase 20 metros de comprimento em uma única peça. Durante todo o século XX, os trilhos eram fabricados em seções maiores, mas não em números realmente assustadores. Quando foi em 2003, a Railtrack, fabricante de material ferroviário no Reino Unido, pôde construir 216 metros de comprimento de trilho em uma única peça. Como se não bastasse isso, em 2010, a Birley Steel Plant, metalúrgica indiana, construiu uma seção única de trilho com 260 metros de comprimento. Ficou tão grande que mal puderam transportar isso. Em novembro de 2016, a mesma empresa fabricou um trilho de 130 metros de comprimento, que seria o pedaço de trilho mais longo do mundo em uma única peça colocada em serviço. Só que esse trilho precisou ser cortado e soldado. Com certeza, alguém louco para bater um recorde com isso deve ter ficado bem chateado. E para encerrarmos, já que falamos em soldagem, a soldagem de trilhos em comprimentos maiores foi introduzida pela primeira vez por volta de 1893. Vai pensando que é coisa moderna.
E essa soldagem pode ser feita em um local específico ou até mesmo durante as obras do trecho. Super interessante toda essa história sobre os trilhos, né galera? Vocês sabiam dessa? Então que tal compartilhar este vídeo com mais gente interessada no assunto? Vamos lembrar vocês que esta série sobre via férrea está sendo publicada em uma playlist separada, tá bom? Então se eu fosse vocês, se inscreviam agora mesmo em nosso canal para não perder nenhuma novidade, combinado? Melhor assim, né amigos? Bom, vamos ficando por aqui. Joga aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Valeu pessoal, até a próxima parada. Tchau!